Vasco intensifica busca por reforços após lesão de Adson. Vamos falar muito aí sobre a chegada do Thiago Mendes, o horário que o Thiago Mendes desembarca aqui no Rio de Janeiro. Vamos abordar o assunto do segundo reforço do Vasco aí, o Pirani, chegando também aí no Rio de Janeiro, contrato de 2 anos com o Gigante da Colina. A gente vai explicar aqui quais negociações que estão mais próximas de serem sacramentadas, além de toda a situação aqui envolvendo saída de jogadores e também a situação sobre renovações de contrato. Eu peço a você para você também ficar muito atento, porque nessa edição a gente vai falar muito sobre o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. Peço você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever e fazer parte da nossa. Bora começar falando sobre Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco da Gama que terá problemas aí para poder escalar o time. O Vasco não vai poder contar com o Adson. Conforme vocês sabem, o Adson se lesionou ontem, vai perder todo o ano de 2025. O Vasco aí até fazendo um trabalho psicológico com um atleta que sentiu muito a lesão. Serão 120 dias aí de muita dificuldade para o Adson. Além dessa situação do Adson aí, o jogo contra a equipe do Botafogo, a gente toma conhecimento que o Lloyd não retornará para o Rio de Janeiro a tempo, tá? Então o Lloyd também vai desfalcar o Vasco da Gama. O Lloyd que ainda está lá na Angola cuidando da mãe dele. Para muitos, o Lloyd não é desfalque, mas assim, o Diniz vai ter a ausência desses dois atletas aí. O Vasco da Gama joga contra a equipe do Botafogo às 6h30 da noite, no sábado, perfeito, e depois o Vasco da Gama já viaja direto lá para o Equador, onde o Vasco vai ficar treinando, fazendo toda a logística, vai ter que chegar lá com mais de 24 horas de antecedência por conta da altitude lá de Quito. Então, é o seguinte, o Vasco que vai treinar lá no CT da LDU, tá? Para fazer a preparação contra a equipe do Independente. Bom, o seguinte, a gente fala aqui agora sobre a situação aí de reformulação no elenco Cruz Maltino, certo? E tem muita coisa para poder passar para vocês. Ganhou ênfase hoje pela parte da manhã duas possibilidades de saída. O Puma deixando o Vasco da Gama, voltando aí para o Uruguai, o Nacional. O Puma que tem o interesse de voltar à sua terra natal para simplesmente ser convocado, ter mais minutagem. Ano que vem é ano de Copa do Mundo e a gente passa a situação do Lucas Oliveira para vocês, tá? O atleta parece que aceitou realmente a proposta ali do Sport Clube Recife e está de malas prontas. Então, esses dois jogadores aí deixando o Vasco da Gama, certo? A gente coloca a situação aqui do Puma para você, tá? E a situação também do Lucas Oliveira, que aceitou a proposta aí do Sport Clube Recife. O Vasco, aos poucos, vai desafogando a sua folha para poder contratar mais atletas. Bom, o seguinte,
a gente agora fala sobre a situação de reforços. Muitos diziam que não ia chegar ninguém, que só ia chegar refúgio, e o Vasco fez uma contratação de impacto, que é o Thiago Mendes. Então, hoje o Thiago Mendes desembarca no Rio de Janeiro. A gente teve acesso aí através do jornalista Vene Casagrande. Às 19h05 está prevista a chegada aí do Thiago Mendes, tá? Então, o Thiago Mendes chegando nessa terça-feira, confirmadíssimo, 7h05 da noite. Perfeito? E vai ser muita festa lá no aeroporto, com toda certeza. Ali o jogador vai ser recebido pela imprensa carioca. Bom, o seguinte, com essa situação aí da lesão do Adson, a gente também ontem teve a confirmação vinda por parte do Vasco da Gama que o Vasco intensificou as contratações aí para atacante, para jogadores de lado de campo, tá? E as negociações continuam aí com dois atletas aí. Continua a negociação com o jogador Minda e com o jogador Carlos Andrés Gomes, né? O equatoriano e o colombiano, certo? A situação que está mais avançada aí é a situação do Andrés Gomes. O Vasco da Gama trazendo um atleta na modalidade de empréstimo aí, com os valores fixados, certo? Essa negociação ela pode ser sacramentada a qualquer momento aí no Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? E o seguinte, o Vasco pagando 1 milhão, certo, de euros aí pelo empréstimo do jovem talento, que tem 22 anos de idade, lá do Rennes, da França, e o passe não, os direitos econômicos vindo fixados aí em 4 milhões de euros, caso ele venha a bater meta, tá? E a situação domina, tá? O Vasco segue as negociações com o atleta. Os empresários veem com bons olhos aí a essa transação, tá? A situação está próxima aí de acontecer. É uma negociação que envolve ali cerca de 4 milhões e meio de euros que a gente tomou conhecimento. O Vasco iria adquirir 70% dos direitos econômicos aí do Minda, certo? Então, é o seguinte, as duas situações estão muito bem encaminhadas, tá? A gente coloca aqui a situação do Andrés Gomes para vocês terem aí ciência, tá? 1 milhãozinho de euro, a situação do empréstimo dele e a situação do jogador Minda, tá? As negociações seguem aí a todo vapor. E ontem o Vasco da Gama acertou praticamente a vinda do Gabriel Pirani para o Rio de Janeiro. E aí a gente precisa falar algumas coisas. É um jogador que para muitos não é tão requintado, sofisticado, mas é um pedido do Fernando Diniz. E a gente já vê uma mudança aí de filosofia de trabalho no departamento de futebol do Vasco, porque o Carille não teve essa oportunidade de participar aí do processo de contratação e muito menos o Paiva. Então, houve essa mudança e o Diniz com autonomia para escolher os reforços. Então, se é um pedido do Diniz, o jogador foi campeão de Libertadores, com ele lá no Fluminense, eu acho justo, acho válido o Vasco atender o pedido aí do Diniz. Ainda sobre o Pirani, o jogador está chegando de graça e acerta com o Vasco da Gama por mais 2 temporadas, tá? A gente está colocando aqui, certo? Então, para quem falou que não ia chegar ninguém, só refúgio, o Vasco, né? A verdade prevalecendo, certo? E hoje, né, vai ter gente aí que vai cortar o pulso, porque está chegando aqui o Thiago Mendes no aeroporto. E vamos aguardar a situação dos dois atacantes aí.
Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.